Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Escute a palavra de Deus. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares. E seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles que diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado, e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguimos cada um nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro. É uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa? Quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado do meu povo. Foi-lhe dada a sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não havia cometido injustiça alguma. Em sua boca não havia mentira. Preste atenção nessa palavra. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongando os seus dias. Terá uma posteridade duradoura, prolongando os seus dias. E a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. E uma das últimas palavras de Jesus, essa é a profecia do profeta Isaías. Fiz questão de ler todo esse capítulo 53 do profeta Isaías, para a gente entender esse momento da misericórdia que vivemos. Nas últimas palavras de Jesus, ele vai dizer: Pai, perdoai-lhes. Ele vai não só atrair para si a transgressão da humanidade, mas ele vai suplicar ao Pai o perdão dos pecados de toda a humanidade. Mas mais do que pedir perdão, isso é o que mais me toca nessa frase de Jesus, é que ele vai nos
conceder o perdão de todos os pecados. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus inocentou a todos nós, apesar de rasgado, dilacerado, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Jesus inocenta-nos de todo o pecado. Eles não sabem o que fazem. Por isso, perdoai-lhes. Durante a quaresma, nós tivemos, num dos domingos da liturgia, o evangelho do filho pródigo. O filho que recebe tudo do pai, toda a parte da herança que lhe era devida, o pai lhe dá. E o filho vai para o mundo e gasta tudo. E de repente, o filho se vê comendo lavagens dos porcos e cai em si e volta para casa. E quem ele encontra? O pai que lhe espera, o pai que não lhe condena, o pai que lhe acolhe, o pai que lhe ama, o pai que manda colocar roupas novas, sandálias novas, anel no seu dedo, o pai que manda matar o melhor novilho do rebanho e fazer um grande banquete. Eu, quando escutei esse evangelho, acho que eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas nesse ano eu pensei, esse evangelho devia ser mudado o título dele, não devia se chamar o filho pródigo, mas o pai das misericórdias. Porque esse é Deus, Ele é o Pai das misericórdias. E aqui na Canção Nova, Casa de Maria, a gente entende isso. Quando a gente entra, a gente encontra o santuário do Pai das misericórdias. Deus é o Pai das misericórdias. Jesus é a misericórdia do Pai para nós. E o Espírito Santo é aquele que purifica, que cura, que liberta aqueles que o Pai por eles tem grande misericórdia. Então percebam, no Pai das misericórdias nós encontramos a misericórdia do Pai, que é Jesus. Em Jesus, misericórdia do Pai, nós encontramos o Pai, porque Ele diz: quem me vê, vê o Pai. Mas encontramos também o Espírito Santo, porque eu vou ao Pai, mas eu não os deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito para vós. É esse mistério da Trindade. A misericórdia, ela é plena de toda a potência trinitária, do Criador, do Salvador e do Santificador. Não tem como separar a Trindade da misericórdia. E o tema dessa tarde é justamente isso: o sangue que sai, que jorra das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, é o sangue que cura, é o sangue que liberta, é o sangue da nova aliança, é o sangue da redenção, da remissão. E é por isso que na Eucaristia nós encontramos a potência maior desse sangue, porque quem come e quem bebe do meu corpo e do meu sangue, come e bebe vida eterna. Diga para o irmão assim: se você quer eternidade, você tem que ir na missa. Se você não vai na missa, você não vai saber viver na eternidade. E aí você vai se ferrar. Fala para o irmão: se você faltar na missa de hoje em diante, o diabo vai te pegar, porque ele sabe que você não quer a eternidade. Então diga para o irmão: vai à missa. A missa é a misericórdia plenificada de Deus, atualizada. Percebam, no Diário de Santa Faustina, no artigo 39,
Jesus diz assim: uma vez vi duas luzes, diz Faustina melhor, uma mais clara que a outra, e ambas invisivelmente unidas entre si. A mais clara representa o sangue, e a mais escura, a água. Ambas saíram do coração de Jesus, não como uma pintura, mas vivas, e saíram do mais profundo da sua compaixão, que é sua infinita misericórdia. Aqui nós precisamos entender, o sangue de Cristo, meus irmãos, é sinal de redenção. O sangue de Cristo não é simbólico, é real, é poderoso, é vivo, e foi derramado por amor a cada um de nós, para nos purificar. E na medida da purificação, ele também é a cura, ele também é a libertação. A água e o sangue nos mostram a fonte da vida sacramental. E aqui está a beleza de ser católico. Hoje muitos católicos que de católico tem nada, porque não confessa, não vai à missa, não reza o rosário, fala mal da igreja, fala mal do Papa, fala mal do sacerdote, fala mal da canção nova. Eu tenho dó, eu tenho compaixão dessas pessoas, não sabem o mal que estão atraindo para si. Como pode um cristão que se diz cristão católico falar mal da igreja católica, falar mal do Papa, falar mal do bispo, falar mal do padre? Eu posso contar um segredo para você? Se juntar toda a potência da oração de todos os cristãos católicos e não católicos do mundo, não pode se comparar com a oração de um pobre pecador sacerdote. Como assim, Ironi? Toda a oração do mundo todo não é capaz de transformar vinho em sangue, pão em corpo. Só o pobre sacerdote, pela graça do Espírito Santo. Pode aplaudir mais forte. Então pensa bem antes de julgar um padre, pensa bem antes de atacar alguém com o sacramento da ordem, pensa muito bem. Segundo ponto, se juntar todas as orações de todos os cristãos do mundo, não pode conceder o que um pobre sacerdote, pecador, que já não é ele, mas é Jesus misericordioso no confessionário, concede: eu te absolvo destes e de todos os pecados da tua vida. Gente, posso contar um segredo para vocês? Mas não conta para ninguém, senão todo mundo vai querer vir para cá. Isso só tem na igreja católica. Pare e pense. Você devia dizer assim: eu sou feliz por ser católico. E vou dizer uma coisa mais ainda sobre o efeito do sangue e das chagas de Jesus. O cristão católico que abandona a igreja católica porque se decepcionou com pessoas dentro da igreja, nunca foi na igreja por causa de Jesus. Esse tem que ir embora mesmo. Na igreja vai quem é consciente: eu vou me encontrar com Jesus, eu vou ser sinal de Jesus para a vida das pessoas. Essa cena de Jesus crucificado, que relata o profeta Isaías, entra no segundo ponto da minha pregação agora. Contam os evangelhos apócrifos de que quando Jesus era menino, e Jesus vai a Jerusalém com a Virgem Maria e com São José,
Em Jerusalém, no ponto mais alto, quem vai a Jerusalém, a gente vai, agora faz uns 3 anos que a gente não vai, mas a gente vai começar a ir de novo, né? Mas eu ia pelo menos 2 vezes por ano, uma vez por ano, à Terra Santa. Fui mais de 30 vezes já, e não me arrependo, eu iria tudo de novo e dobrado, se fosse possível. Quando você chega em Jerusalém, na parte mais alta, era onde eles crucificavam, levavam à morte de cruz os bandidos, os cruéis bandidos. Isso era uma maneira do poder romano de dizer: quem não obedecer, quem não aceitar essa nossa lei, vai ser morto, e vai estar lá para que todo mundo veja e ninguém queira seguir o caminho que essa pessoa estava seguindo. E conta os evangelhos apócrifos que quando Nossa Senhora e Jesus estão entrando em Jerusalém, havia alguns crucificados, e a cena era tão cruel que Nossa Senhora pegou o menino Deus e cobriu com seu manto, para que ele não visse a cena cruel que estava diante dos olhos dele. Porque o entendimento aqui é que Maria achava que aquilo ia causar um pânico, um desespero no menino Deus que caminhava com eles. Não pensava Jesus que mais tarde, alguns anos depois, ele passaria e seria colocado muito mais dilacerado do que o pior bandido de Jerusalém, naquela mesma situação, por amor a mim, por amor a você. Então nós não podemos ir na igreja por causa das pessoas, nós temos que ir na igreja por causa de Jesus. E quando eu digo que água e sangue são fonte da vida sacramental, a água representa o batismo e a pureza, o sangue representa a Eucaristia e a redenção. Juntos eles são o nascimento da igreja. Se você pegar João capítulo 19, versículo 34, um dos soldados abriu o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. E quem conta dá testemunho da verdade. Isso não é uma invenção. A misericórdia, o coração perfurado de Jesus não é uma invenção humana. É a prova real do amor que Deus tem por cada um de nós. Aqui eu quero reforçar. Trata-se de entendimento como uma aplicação pastoral agora, entenda o que eu quero dizer. Refere-se à importância dos sacramentos, especialmente o da Eucaristia e da confissão. Nele nós recebemos graças que fluem diretamente do coração de Jesus, meus irmãos. De manhã eu falava disso, sobre o poder da confissão. Agora eu estou tentando, nesse pouco tempo que tenho, abrir a minha cabeça e a sua para que entendamos o valor da Eucaristia. Padre Gabriele Amorti, que foi exorcista e que eu acompanhei muitos exorcismos dele na Itália, se eu posso dizer, foi um presente que Deus deu para o meu ministério, para a minha vida. Eu lembro de um exorcismo, porque não dá para tirar da confissão Maria, não dá para tirar da Eucaristia Maria. E um exorcismo onde um bispo estava possesso do demônio, e eu participei. Eu fui o coroinha do padre, eu segurei os livros do ritual de exorcismo. E o padre chegou diante do bispo, porque foi a própria diocese que tinha pedido, porque o bispo tinha pedido socorro. E o padre teceu todo o ritual de exorcismo, por mais de 2 horas. E quando o padre terminou o ritual de exorcismo, o demônio no bispo disse: eu não saio. E o padre imediatamente, com toda a autoridade
de um exorcista de tanta experiência como era Padre Gabriel Amorte, olhou para o demônio no bispo e disse: não sai por quê? E o demônio confessou porque ele estava no bispo. E o demônio disse: não saio porque ele não gosta de rezar o rosário. Sabe o que o padre fez? Gente, eu fico chocado de lembrar essa cena, eu estava presente. O padre se ajoelhou aos pés do demônio. Ele não se ajoelhou aos pés do bispo, não. Ele se ajoelhou aos pés do demônio. Ele repetiu a cena de Jesus, ao se ajoelhar aos pés do demônio, para tentar salvar a vida de Judas, que resolveu seguir as acusações demoníacas da sua cabeça e não a misericórdia de Deus. E o padre se ajoelhou e rezou o terço. Quando o padre encerrou a salve rainha do terço, o demônio foi embora e o bispo ficou completamente libertado para a glória de Jesus. Olha o poder da oração. Esse bispo depois, em muitos lugares, ele viajava com o Padre Gabriel Amorte para dar esse testemunho. E dizia ele: nunca mais deixei de rezar o Santo Rosário. Mas eu queria trazer um outro pensamento de Padre Gabriel Amorte. Ele disse que desde você procurar um exorcista, você deveria procurar o confessionário. E ele explica: quando você vai a um exorcista, o exorcismo tira o demônio de você, tira o demônio de um objeto, tira o demônio daquela realidade pelo qual o exorcismo está sendo ministrado. Mas isso não impede o demônio de voltar com outros demônios piores do que ele e destruir a pessoa, destruir aquele objeto, destruir aquela realidade pelo qual o exorcismo está sendo, porque aquele espaço não foi preenchido. Então o padre diz: vai ao confessionário, porque no confessionário a confissão não tira o demônio de você, mas tira você do demônio e precipita o demônio daquele pecado no inferno, e de lá ele nunca mais sairá e nunca mais poderá te atingir. Olha o poder da confissão. Como tem gente que não procura o confessionário, como somos testa dura, como se diz na Itália. Depois a Eucaristia. O que preenche o vazio em nós? O alimento. E o que é o alimento mais sublime para preencher o vazio que se encontra em nós? A Eucaristia. E na Eucaristia nós comungamos o Cristo ressuscitado. Mas esse Cristo ressuscitado faz questão de deixar claro em todas as aparições que teve aos discípulos, a Maria Magdalena, que daqui a pouco eu quero fazer uma oração dela, de que ele ressuscitou chagado. Ao próprio Tomé ele vai dizer: toca no meu lado, Tomé, para que tenhas fé. Quando nós vamos na Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo que comungamos é o corpo chagado, é o corpo ressuscitado, é o corpo de chagas gloriosas, que delas verterão em nós o sangue que nos libertará, que irá nos curar, que irá trazer vida nova. Então por que não ir à missa? Isaías 53, que nós lemos, versículo 5: por suas chagas somos curados. Não tenhamos medo de nos aproximar das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas são feridas abertas de dor. Não apenas feridas abertas de dor, mas são portas de misericórdia. São portas de misericórdia, de refúgio de amor, de fontes inesgotáveis de graça. E nós devemos entrar dentro dessas chagas, de um modo especial, na chaga do coração. Miséria, córdia, coração.
quando nós mergulhamos a nossa vida miserável, quando nós mergulhamos a nossa vida manchada pelo pecado, dentro do coração de Jesus, nós nos tornamos misericórdia, e a misericórdia se torna em nós também misericórdia para os outros, nos faz fonte de misericórdia. De manhã eu contei alguns testemunhos, foi tão bonito agora em Salvador, o diácono, eu cheguei para pregar e ele disse assim: Ironi, eu escutei você lá no bastidor contando o testemunho da mulher do aeroporto que veio contar a cura da mãe dela, que estava 27 dias em coma, que Ricardo e Eliana ligaram para você, e você rezou por vídeo por ela, e ela acordou daquele coma, está viva até hoje. Pois eu tenho um testemunho para te contar da minha mãe, ele disse. Há 17 anos atrás, eu falei, então não conta agora, quando for começar a pregação, você conta. E aí ele começou com esse testemunho, ele falou assim: há 17 anos atrás você pregou aqui em Salvador, e eu vim com a minha mãe, com um coágulo de sangue, a cabeça cheia de água, os médicos tinham dado poucos dias de vida, a minha mãe não tinha muita condição de fazer uma cirurgia, ela já estava com 82 anos de idade, e o médico recomendou que nós levássemos mamãe para casa, e aproveitássemos viver com ela as últimas horas que ela teria, porque não tinha mais o que fazer. Ela não andava, ela não conseguia fazer nenhuma atividade, ela não tinha mais lembrança das pessoas que chegavam perto, ela não conhecia mais ninguém, porque certo, aquele processo da opressão da água também foi comprimindo toda a massa cefálica dela, os neurônios. E eu levei a minha mãe até o ginásio, aonde você estava pregando, numa cadeira de roda. Meus irmãos me chamaram de louco, mas eu lembrei que a minha mãe rezava a misericórdia com você, e eu levei ela, e eu falei: e o que aconteceu? Ele falou assim: a minha mãe, quando você proclamou a palavra de ciência, ela levantou a cabeça, levantou da cadeira de roda, começou a caminhar sozinho, voltou para casa, começou a fazer coisas que ela não fazia, comida, ela gostava sempre de limpar jardim, ia limpar jardim de novo, voltou à vida normal, e nunca mais apareceu o coágulo de sangue. E ele continuou dizendo: e eu fui tão ousado aquele dia, que eu queria mostrar a cura da minha mãe, e eu lembro como se fosse hoje. Ele falou que eu subi naquele negócio que segura a tabela de basquete, e eu pendurei a cadeira da minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje. Eu pendurei a cadeira da minha mãe na cesta de basquete, para todo mundo ver que a minha mãe não precisava mais daquela cadeira. E ele falou: e o que é mais importante que isso, eu falei a partir daquele dia, eu tenho que ser de Deus, e por causa da cura da minha mãe, que está viva hoje com 99 anos de idade, dizia o diácono, eu sou diácono da igreja católica. Olha o poder da graça de Deus. Eu falei: diácono, falei para ele: se você não me gravar esse testemunho para me mandar, eu vou rezar para você, quem vai ficar pendurado naquela rede a próxima vez é você. Falei: manda esse testemunho, essa coisa tem que contar para o mundo. Por que, meus irmãos, que eu digo isso? Aqui estão, hoje em dia, as pessoas elas estão indo atrás de ideia humana. Elas querem aquelas orações mágicas, elas querem aquelas orações com força assim. Esse dia eu fui rezar para um cara, e ele falou assim: nossa, a oração está tão fraquinha hoje. Eu falei: por quê? Ele falou: não, você não expulsou capeta de mim? Eu falei: meu filho, eu não tenho nada a ver com capeta, meu filho, eu sou de Deus, o capeta não quer nem papo com ele não, nem quero estar perto dele não. Você achou minha oração fraca? Ele falou assim: foi fraquinha, porque eu já vi eu rezar mais forte. Eu falei: fraca é a tua fé, porque se eu rezei o Pai Nosso para você, meu filho, e o Pai Nosso é uma oração que Deus ensinou a rezar. Se essa oração não for forte, não tem oração nenhuma que te cure. A Ave Maria é uma oração de Deus, a misericórdia é uma oração de Deus. Foi Deus que pediu, foi Deus que disse: reze dessa maneira, não acrescente nenhuma palavra. Ensinou Santa Faustina a nos ensinar a rezar a misericórdia. Portanto, hoje, nesta quinta-feira, já dentro da festa da misericórdia, não hesitemos
em nos lançar com confiança nas chagas e no sangue de Jesus. Nos méritos, diz o diário, nos méritos do meu Redentor, descansarei com segurança, pois suas feridas tão grandes não podem deixar de reclamar com força em favor de nós. Percebam, meus irmãos, ali está o lugar do pecador arrependido. Quem é pecador? Arrependidos são poucos, mas pecador somos todos. Agora eu nem vou perguntar quem aqui é um pecador arrependido, porque isso você vai ter que criar em você, eu em mim, e a gente buscar de Deus essa fonte de misericórdia. Vejam, o coração de Jesus é o centro da misericórdia. Já ouviu falar disso? É dali que brota a misericórdia. Então nós temos que mergulhar. E aonde está o coração de Jesus? Está na Eucaristia. Se nós católicos soubéssemos o poder da Eucaristia, a igreja tinha que ter um contrato permanente com o exército, porque ia ter briga nas portas das igrejas, que não ia caber todo mundo. Mas é isso que a gente vê, né? Não tem mais espaço, as igrejas estão tudo pequenas, né? Para morcego, para pernilongo, para mosquito, para encher de pó, de teia de aranha, porque os católicos, nós éramos a maior expressão de cristianismo do mundo, disparado de todos. Toda vez que você vê uma pesquisa, diminuiu o número de católicos. Eu falo que não diminuiu o número de católicos, eu falo que a igreja está sendo purificada. Volto a repetir, quem vai na igreja e se decepciona com as pessoas e sai dela, nunca foi encontrar Jesus, nunca foi por causa de Jesus, nunca. Então que vá embora mesmo, que limpe, para que assim aqueles que querem e precisam procurem Deus. Se imagine se nós valorizássemos a Eucaristia, não ia ter lugar nas igrejas para os cristãos participarem do culto eucarístico. Na Eucaristia o coração de Jesus pulsa de compaixão, dali brota a misericórdia que salva, cura e transforma. Santa Faustina testemunhou: não viu uma pintura, mas vida, ou seja, mistério, é real, é atual, é eterno. As chagas são feridas de amor. Jesus mantém essas chagas abertas, não por sofrimento, mas por amor de nós. Nelas encontramos cura física, cura emocional, cura espiritual. Por isso Jesus, relembro de novo o que eu já disse, vai dizer a Tomé, com toda a força de suas palavras: põe teu dedo aqui e vê as minhas chagas. O que é isso? É um convite pessoal, é um convite à intimidade. O que Jesus pede? Que na hora da misericórdia a gente vá para diante do sacrário. Jesus abandonado no sacrário, vá diante dos altares, aonde Jesus é sacrificado como alimento de vida eterna por todos nós, a cada missa que ali é celebrada. Vá adorar Jesus na Eucaristia, vá adorar Jesus no sacrário, que está de novo abandonado. Tudo brota, meus irmãos, do coração ferido de Jesus Cristo, mas que é cheio de compaixão. E Jesus revela a Santa Faustina: a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Quem aqui precisa de paz? Jesus já disse ali, ó, eu não vou repetir. Você escutou o que eu disse? Não. A humanidade, quem faz parte da humanidade aqui? Não encontrará paz enquanto não mergulhar na minha misericórdia. Tem conflito na tua família? A hora que você rezar o terço da misericórdia na sua casa vai acabar. Eu estou te pedindo algo difícil? Tem conflito na sua cidade? Tem conflito no Brasil? Está tendo conflito hoje no mundo? Porque já se passaram quantos anos do pedido de Jesus, quantos anos que João Paulo II instituiu a Santa Festa da Misericórdia, e ainda há testa dura, ainda há coração duro, que até hoje não tem. Dani, quanto tempo vocês levam para rezar o terço da misericórdia, Dani? Assim,
Vocês rezam quase 1 hora na canção nova, mas se for rezar só o terço, 9 minutos, olha, eu sei porque eles têm cronômetro de tempo, às vezes falta só o terço, e eles têm, se sobrou 9 minutos, vai rezar o terço completo. A novena e o terço em 12. Nós da Missão a Poder de Deus fazemos a novena e o terço da misericórdia perpétua, 3 horas da manhã e 3 horas da tarde. Por que a gente está rezando às 3 horas da manhã também? Porque o mundo está dominado pelas trevas, e a gente quer futucar o diabo 3 horas da manhã, porque às 3 horas da manhã é a hora das trevas, às 3 horas da tarde é a hora da luz. Então a gente quer levar a luz nas trevas, a gente está rezando 3 horas da manhã, perpétua, termina uma novena, começa a outra, termina uma novena. Foi tão bonito, o 5º dia da novena eu estava em Salvador, e eu estava com uma dor no coração. Nós estávamos rezando a novena em família, Cleia, Lucas, Mônica, a esposa dele, o Davi, o nosso neto, o Gabriel, e no 5º dia da novena, era segunda, né? Não, segunda noite, sim, era o 3º, 4º dia, 4º dia, segunda noite, 4º dia, né? 4º dia. E eles iam rezar tudo juntos, só ia faltar eu, porque eu estava em Salvador. E eu inventei, gente, culpado de lá não escuta eu falar isso. Eu inventei na hora da misericórdia assim: Jesus, eu queria rezar com eles, Senhor, mas nós marcamos para as 8 horas da noite, 8 horas da noite eu tenho pregação, Jesus, eu não posso. Sabe o que aconteceu? 4 horas da tarde eu estava saindo para a pregação, para a missa das 6h30, e para a pregação das 7h30, que começava. Bloqueou a rodovia. Eu estava a 40 minutos da igreja, dava 10 horas para chegar na igreja e não tinha, era mar e aquela estrada, não tinha o que fazer, e eu não pude ir para a pregação. O que eu fiz? Entrei online, eles da capela de casa e eu com eles rezamos junto a novena da misericórdia. Percebam, eu pedi para Jesus na hora da misericórdia às 3 horas, eu queria tanto rezar hoje com a minha família, porque às vezes a gente precisa ser testemunho, mas eu entendo, Jesus, eu tenho uma pregação, eu não posso, eu sei que você pode de uma maneira ou outra me permitir essa graça. E eu pensei comigo, eu já tinha até pensado, eu vou deixar meu celular ligado, sem som, e eu fico vendo eles rezar a novena e o terço da misericórdia 8 horas da noite. A gente resolveu fazer às 8 para o povo poder rezar em casa também. Aí eu vou acompanhar com eles, mas não, Deus botou todos os carros voltando para casa naquela hora, e eu tive que ficar em casa, e eu rezei com a minha família, e foi de milagre. Vocês não têm noção, a novena em família é poderosa. Jesus disse também essas palavras, que Santa Faustina as repete. Eu quero convidar você a um ato de confiança, entregando as suas dores e se refugiando, repetindo junto comigo: Jesus, hoje eu me aproximo do teu coração, me refugio nas tuas chagas, me lavo no teu sangue precioso e bebo da água viva da tua misericórdia. Cura as minhas feridas, liberta-me do mal, faz do meu coração um lugar de confiança e de entrega, Jesus. Eu me refugio e refugio a minha família dentro do teu coração misericordioso. Pode ter certeza, a partir dessa tarde, dessa hora, desta festa da misericórdia aqui pela canção nova, a tua vida vai mudar, o teu milagre vai se realizar, mas muito além do que você pediu. Você se refugiou. Aí, Fabinho, vai que você entra na minha alma com esse negócio assim, misericórdia. Vai, pode continuar. Olha essa melodia, ó. Escute. Feche os seus olhos, se você pode, em casa, aqui. Sinta o sangue de Cristo que te lava. Sinta o sangue de Cristo que te cura. Eu vejo o Senhor que está curando agora. Você com problema de úlcera, gastrite,
Eu vejo uma pessoa também com colite, sangramento. Você já usava fraldas, porque tinha sangramento constante, já não sentia mais. De repente você estava todo sujo de sangue. Deus está te curando, você não vai mais ter isso. Eu vejo Deus curando um câncer na coluna. É como um monte de raiz que vai se soltando dos ossos da sua coluna, e esse câncer não aparecerá em nenhum diagnóstico mais. Eu vejo Deus que está tirando o teu filho, a tua filha, daquele caminho do vício, seja do álcool, da droga, de uma seita demoníaca. Enquanto essa canção ela vai passando, é como um mar com suas ondas, que vai levando a misericórdia de Deus em muitos lugares, em muitas nações. E eu ouso dizer o que Deus me mostra agora. Eu vejo no continente asiático, por essa hora da misericórdia, aqui na Canção Nova, Deus trazendo o livramento de muitas mortes, por um grande terremoto que aconteceria. Acontecerá o terremoto, mas não terá mortes, diz o Senhor. É o mar da misericórdia. Aonde está a tua dor? Aonde está o teu sofrimento? Mergulhe, mergulhe. Jesus te cura. Jesus está trazendo emprego para você que estava desempregado. Jesus está trazendo a libertação e a liberação daquele plano de saúde para você fazer aquela cirurgia. A cirurgia é a misericórdia de Deus, ela será a sua cura. Jesus está tocando agora você com uma cirurgia aberta por causa de uma bactéria hospitalar. E eu vejo a cirurgia aberta já há meses, talvez há anos, já uma cirurgia com muita necrose na ferida. Deus está curando você. Essa cirurgia até a festa da misericórdia ela vai fechar. Eu vejo Deus tocando agora em pessoas que estavam paralisadas pela depressão, pelo pânico, pela ansiedade, e Deus está te curando. Filhos e filhas, durante a pandemia, eu louvo a Deus pela Canção Nova. Deus me deu a graça de escrever o que eu não tinha escrevido em todos os meus anos de missão. Eu tive a graça de escrever, benção Padre, benção. Escrevi 7 livros, 5 sobre orando com a misericórdia no dia a dia, uma oração da misericórdia para cada dia. Eu fiquei impactado. Segunda-feira, eu estava dentro do carro, saí de casa 4 horas da manhã para ir para Salvador. E dentro do carro eu vi a notícia e eu apaguei ela, anunciando a morte do Papa Francisco. Falei, como? Ontem o Papa estava abençoando o mundo, ontem o Papa estava exposto para o mundo. Não, isso é fake. Deletei, né? Porque hoje em dia eu se deletei. Mas deletei e peguei o livro da misericórdia, orando com a misericórdia. Está aqui na Canção Nova, está no Davi. Foi a Canção Nova que lançou esse livro. Eu só escrevi o que Deus me mandou. São 5 anos, nós estamos no 3º. E na segunda-feira eu comecei a orar. E dizia assim que no pensamento de segunda-feira: a igreja e o mundo estão sobre noite escura. O véu da morte cobre a humanidade. A igreja estava sem o Papa. Era o pensamento do dia. Eu falo, esse livro, ele é vivo demais. Aí hoje eu pensei, eu quero rezar junto, encerrando a tarde, com esse pensamento do dia 24 de abril que está aqui. E olha só, é uma oração de Santa Maria Madalena. Repete comigo: Santa Maria Madalena, vós que ouvistes da boca de Jesus estas palavras, muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Abençoai-me, Deus, com o perdão dos meus erros e pecados. Deixa-me participar do ardente amor que influenciou e inflamou o vosso coração
para que eu seja capaz de seguir a Cristo até o Calvário, se for preciso, e assim, mais cedo ou mais tarde, tenha a felicidade de abraçar e beijar os pés do Divino Mestre, como Jesus ressuscitado nos chamou pelo nome. Lá ele disse: Maria. Qual é o seu nome? Ironi. E agora diga bem forte: Ele chama também pelo meu nome, que eu nunca mais me desvie do seu amor, com recaídas nos erros do meu passado. E hoje, nesse dia, caminhando com a misericórdia, pela intercessão de Santa Maria Madalena, de Santo Agostinho, de todos os santos e santas, eu encontre coragem de ser um apóstolo da misericórdia. Cura todos os males do meu corpo e da minha alma. Cura-me das doenças físicas e espirituais. Jesus, eu confio em vós. Esse é o pensamento de hoje, orando com a misericórdia. Deus pediu, e aqui eu quero ir terminando para a gente entrar na misericórdia. Deus pediu para escrever 5 anos. Depois Deus pediu para mim escrever um outro livro, que fala desses 5 anos da misericórdia, que termina em 2027, sobre nosso milagre maior. Eu escrevi algumas coisas que eu pensei: meu Deus do céu, se meu ministério era polêmico, agora ele vai ficar calado, porque eram coisas terríveis que iam acontecer, e que já aconteceram e que estão acontecendo. Está dentro do nosso livro, Nosso Milagre Maior. E uma delas que Deus falou e eu queria trazer para vocês hoje, é uma revelação de Nossa Senhora a uma vidente. Nem existia a festa da misericórdia. E Nossa Senhora disse: quando a festa da misericórdia cair no mesmo dia da festa do evangelista São Marcos, não existia a festa da misericórdia. Quando ela disse isso, não tinha ainda. Nós já estaremos na porta dos dias de trevas e das noites sombrias. E eu fui pesquisar, pasmem vocês, abril de 2027, a festa do evangelista São Marcos cai no domingo da misericórdia. Eu não sei se você quer a eternidade, eu quero. Eu nem sei se isso vai acontecer nesse dia. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou trazendo uma profecia de Nossa Senhora a um dos videntes. Mas eu não quero esperar para saber se vai acontecer ou não. Eu vou me preparar. Porque se acontecer, eu estou bem. Se não acontecer, eu não perdi nada. Eu fiquei melhor. Eu me tornei mais de Deus. Eu experimentei mais a misericórdia de Deus. E eu quero te convidar, esse ano é o tríduo 25, 26 e 27. Se prepara. Não estou falando do fim do mundo, não estou aqui prevendo nada. Não coloquem palavras na minha boca, por favor. Eu só estou dizendo: orem e vigiem, confessem e não faltem à missa, e não deixe nenhum dia de clamar a misericórdia de Deus na sua vida. O que seria de nós se não fosse a misericórdia? Ela é a última tábua de salvação. Por isso,
Tenha misericórdia das almas que necessitam. Ajude-nos a evangelizar. Compartilhe esse vídeo, dá um like, mande nas suas redes sociais e nos ajude pelo Pix que está aparecendo na sua tela. Também pelo doações.ironesfodaro.com.br. Você pode nos ajudar mensalmente ou da forma que puder. Você pode conquistar outras pessoas a seguir as nossas redes sociais. Assim você é um evangelizador junto conosco. Deus te abençoe. Nos encontramos na Eucaristia todos os dias.